Salve mais uma vez, queridos alunos de todo o Brasil. Aqui com vocês mais uma vez, professor Weberson Santos, para falar um pouquinho mais sobre essa maravilhosa disciplina que é a geografia. Bom, vamos entender um pouquinho a história de formação da União Europeia. É uma história bem complexa e que passou por diferentes fases. Veja, o início da União Europeia remete ao período pós-Segunda Guerra Mundial. Pausa para o chá. Garanto que é chá. Bom, o que acontece após a Segunda Guerra Mundial? Nossa, professor, tanta coisa acontece. Verdade. Mas uma das coisas que vocês devem lembrar foi o estabelecimento do Plano Marshall, aquele plano de ajuda dos Estados Unidos para os países europeus que estavam devastados. No contexto daquela ajuda americana, muitos países europeus formaram associações para se fortalecer em vários sentidos, principalmente no sentido geopolítico, porque se sentiam, às vezes, economias um pouco mais enfraquecidas e viram na união entre eles uma forma de serem muito mais representativos. Um exemplo disso é a formação do Benelux. Tá aqui? Tá aqui? Benelux, acho que tá aqui. Bélgica, Netherlands e Luxemburgo. Esse bloco pode ser considerado um dos primeiros blocos que surgiram no continente europeu após a Segunda Guerra Mundial. Isso na verdade, quase no finalmente da Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que a formação de Benelux, na verdade, é de 1944. Bom, na sequência nós temos a formação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Tá? A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi uma associação formada por países para gerenciar e para otimizar a exploração justamente desses recursos, que eram muito importantes para a reconstrução europeia que viria a seguir. Bom, então nós temos 1944 Benelux, 1945 Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Depois, em 1957, a partir do Tratado de Roma, estabelecido então nessa cidade, houve a formação da Comunidade Econômica Europeia. A Comunidade Econômica Europeia, ela foi criada como União Aduaneira. Então, vale a pena lembrar quais eram as características da União Aduaneira. Então, só que também já previa ali uma certa circulação de mercadorias e pessoas entre os membros do bloco, certo? Bom, então, 1957, Tratado de Roma, formação da Comunidade Econômica Europeia. Muito bem, em meados ali de 1960, a gente tem uma formação de um bloco, vamos dizer assim, à parte, um bloco paralelo. Se você tinha aqui a formação da Comunidade Econômica Europeia, paralelamente a ela, nós tivemos a formação da Área Europeia de Livre Comércio, EFTA, European Free Trade Agreement. Meu inglês é ótimo, né? Mas, enfim, o acordo, ou Área Europeia de Livre Comércio, ele foi um bloco meio que paralelo, se é que eu posso dizer assim, à Comunidade Econômica Europeia. Neste bloco, nós tínhamos poucos países, na verdade, apenas Suécia, Dinamarca, Áustria, Portugal, Reino Unido, Suíça e Noruega. Esses países faziam parte da EFTA. Muito bem. Em 1967, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, a Comunidade Econômica Europeia e uma agência que existia chamada Euratom, que era um bloco formado por países que buscavam entre si o desenvolvimento de tecnologia para o enriquecimento de urânio e a produção de energia nuclear, a Euratom, eles se juntaram. Então, quem que juntou? Vamos lá. Em 1967, junta Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, junta Comunidade Econômica Europeia e a Euratom.
eis que surge simplesmente a Comunidade Europeia. Certo? Então a Comunidade Europeia, que surgiu em 1967, seria a junção de todos esses. Perceba que paralelamente ainda segue quem? A EFTA, certo? Muito bem. Só que em 1973, perdão, o que acontece? O Reino Unido e a Dinamarca se juntam à Comunidade Econômica Europeia. E aí, enfim, essa situação meio que paralela que existia, tendo o Reino Unido como principal país da EFTA e a França como principal país da Comunidade Econômica Europeia, essa, digamos, talvez rivalidade, mas que na verdade não existia essa rivalidade, ela acaba porque os dois blocos, pelo menos dois países principais do bloco, juntam-se à Comunidade Econômica Europeia. A partir daí, a formação da União Europeia, como a gente entende hoje, já começa a se encaminhar de maneira muito mais sólida, de maneira muito mais robusta. Tanto que, em 1985, alguns países que já faziam parte da União Europeia decidem formar o que a gente chama de espaço Schengen. Esse espaço Schengen, né, não sei se essa é a pronúncia certa. Bom, esse espaço, na verdade, era uma ideia de integrar internamente os países, como se criasse uma grande fronteira externa, mas interna eliminando todas elas, de modo que as pessoas poderiam livremente circular entre todos os países. Veja, no início, lá em 1985, poucos países aderiram a essa ideia, mas atualmente esse espaço conta com aproximadamente 26 países. Não é necessariamente a obrigação de um país membro da União Europeia aderir ao espaço Schengen, tá? Mas a maior parte dos 26 países são, obviamente, países membros da União Europeia. Se você tiver mais dúvidas sobre esse conteúdo específico do espaço Schengen, basta consultar este site aqui, que está aqui. Espero que eu consiga fazer a edição desse vídeo. Bom, esse site aqui, então, tem mais informações sobre esse tema. Bom, onde eu parei? Espaço Schengen, 1985. Pois bem, na sequência, em 1993, a União Europeia surge como mercado comum. Ela surge como mercado comum formada principalmente por 12 países. Isso lá em 1993. Atualmente, melhor dizendo, em 2019, a União Europeia contava com aproximadamente cerca de, 28 países. Em 2019, a União Europeia contava com 28 países. É claro que essas relações de bloco, de quem são os países membros, isso é muito técnico e muito difícil de ficar decorando. Eu, particularmente, não prefiro nem decorar, né, quantos são e quais são os países membros, mas sim entender todo o contexto que envolveu toda essa história. Certo? Muito bem. De 1993, com a formação da União Europeia através do tratado de uma cidade holandesa chamada Maastricht, né? Maastricht, nome muito complicado. Bom, a partir da formação da União Europeia em 1993, então o bloco já estava consolidado como tal. E em 2002 o que aconteceu? Em 2002 aconteceu justamente a adesão, a formação do euro, a integração das moedas dos países e o estabelecimento de uma moeda única entre eles. Nessa tabela aqui, você tem aí a relação dos países que aderiram ao euro. Essa tabela também está na página 9 do seu material, só dá uma olhadinha lá. Ok? Bom, vamos lá. Por fim, pessoal, contando toda essa história bem extensa da relação, da formação dos países e da União Europeia,
nós temos algumas situações que merecem uma análise mais detalhada. Perceba que eu falei para vocês que o Reino Unido aderiu à União Europeia. Mas o correto é Reino Unido ou Inglaterra? Bom, se você observar lá na página 8, você tem um mapa, um diagrama que explica bem didaticamente a diferença entre Reino Unido, Inglaterra, Grã-Bretanha e também outras informações bem legais sobre isso. Espero que tenham entendido as explicações dessa aula. Muita informação, eu sei. Foram muitas informações, mas continuem estudando e se dedicando bastante até esse período diferente, esse período conturbado passar. Bom, a todos grande abraço, fiquem bem, por hoje é só.